Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele trata de juros simples. Assunto esse que faz parte da matemática financeira e é muito cobrado em vestibulares e concursos públicos. Imagina o seguinte, você faz um empréstimo bancário ou de repente vai pagar uma conta com atraso. E aí, se você paga uma conta com atraso, por exemplo, sobre ela incide uma multa. E essa multa, ela vem especificada, olha, a multa foi de tantos reais. Essa multa que você paga, pessoal, são os juros cobrados em cima do valor original de pagamento. E aí, esses juros, a gente chama aqui, na verdade, de juros simples, lembrando que os juros se dividem em juros simples e juros compostos. Nessa aula, a gente vai trabalhar exclusivamente sobre juros simples. Mas a gente pergunta, qual é a diferença, de repente, de juros simples para juro composto? Bem, o juros simples, o valor da taxa, digamos assim, o valor cobrado, sempre é em cima do valor original, ou do capital empregado, ou de repente do valor do pagamento que você efetuou. Nos juros compostos, o valor dos juros é cobrado mês a mês, sempre em cima do valor anterior, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com os juros simples, onde a fórmula de aplicação é J igual a CIT. Em alguns livros você vai ver J igual a SIN, C-I-N, mas trata da mesma coisa, tá? Então vejamos, o J é em relação aos juros, o C é de capital, geralmente a gente chama de capital inicial, tá? Que é o valor que a gente trabalha antes de determinar os juros em cima, ou se ele vai ter, de repente, débito, vai ter um acréscimo. Então, é o valor inicial da sua operação ou que a questão indica, tá bom? O I é a taxa e essa taxa, ela geralmente vem em forma de porcentagem. Mas uma dica que eu te dou, e eu vou trabalhar aqui nos exemplos daqui a pouco, tá? É que você sempre coloca a taxa em forma de fração, beleza? E o T é o tempo. Então você tem juros, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Agora, em algumas situações, a questão pode te pedir um montante. O que é o montante? O montante é justamente quando você junta e faz o capital que você tinha inicialmente somado com juros, tá? Isso a gente chama de montante. Agora, uma dica muito importante, tá? Para que você consiga resolver com maestria, digamos assim, uma questão que trate de juros simples, taxa e tempo sempre deverão ser proporcionais. Como assim, professor? Imagine o seguinte, que a tua taxa ela está ao mês, mas o tempo está em anos. Ou você coloca taxa e tempo em meses, ou você coloca taxa e tempo em anos. Você não pode trabalhar com taxa e tempo, com, vamos dizer, com tempos diferentes, com proporções diferentes. Eles sempre deverão ser proporcionais. Beleza? Vamos ver agora como é que a gente faz, como é que a gente trabalha resolvendo exercícios na prática, toda essa teoria que eu lhes mostrei agora. Acompanhe comigo aqui então. Então, pessoal, no nosso primeiro exemplo temos aqui a seguinte questão, acompanhe comigo. Se R$3.000 foram aplicados por 5 meses, a taxa de juros simples de 4% ao mês, determine. Letra A, os juros recebidos dessa operação e letra B, o montante. Pessoal, primeiro passo aqui é você reparar taxa e tempo. Então, repare que o tempo é de 5 meses e a taxa é de 4% ao mês. Opa, então tá ok. Tempo está em meses e a taxa também está em mês. Beleza? Então a gente pode trabalhar normalmente essa questão. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um capital de R$3.000. Vamos separar os valores que eu já tenho aqui disponíveis da questão, tá bom? O tempo eu tenho em relação a 5 meses
e a taxa é de 4% ao mês, beleza? Então, são essas informações que nós temos. Na letra A questão quer que a gente calcule os juros. Ok, vamos lá então. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos lá aqui substituir. O capital é de R$3.000, ok? A nossa taxa é de 4%, então vou colocar 4%. Professor, por que o senhor está colocando aqui fração? Gente, como estamos trabalhando com uma fórmula onde nela só existe multiplicação, de preferência você transforma aqui em fração que fica muito mais fácil. Alguns professores, algumas pessoas gostam de trabalhar com a taxa em decimal. Eu, particularmente, não acho legal assim, tá? Mas você vai ver que, trabalhando com fração, a compreensão da resolução ficará muito melhor. Beleza? Ok. E o nosso tempo é igual a 5. Vejamos agora o seguinte, olha só. Eu tenho 3 zeros em cima e tenho 2 zeros aqui embaixo. Nós podemos cortar, então, 2 de cima com 2 de baixo, onde aqui vai me sobrar 30 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 5, o resultado é igual a 20. E 20 vezes 30, 2 vezes 3 é 6, e aí nós temos mais 2 zeros. Então, reparem que os juros dessa operação toda equivale a R$600. Mas, professor, esses juros eu vou pagar ou vou receber? Bem, se R$3.000 foram aplicados, é porque você vai receber, além dos 3.000, né, esses R$600, que é justamente a nossa letra B. Reparem que na letra B, a questão quer saber qual é o valor do montante. E montante é igual a capital mais juros. Beleza? Sendo que o nosso capital inicial, de acordo com a questão, vale R$3.000. E os juros foram o valor, na verdade, que a gente achou aqui na letra A. Então, essa operação todinha, ela nos deu R$600 de juros. Sendo assim, ao final de tudo, você vai ter 3.000 mais 600, cujo resultado, logicamente, equivale a R$3.600. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui nosso primeiro exemplo, onde eu te mostrei como que a gente pode aplicar a fórmula dos juros simples e também a fórmula do montante para resolvermos um problema. Vamos agora ao nosso segundo exemplo, acompanhe comigo. Ok, pessoal, no nosso segundo exemplo temos aqui a seguinte questão, olha lá. Foram aplicados R$2.000 por 7 meses a juros simples de taxa anual de 24%. Qual é o montante dessa aplicação? Opa, cuidado aqui, olha lá. O nosso tempo de aplicação foi de 7 meses, porém a nossa taxa é anual. E aí eu não posso pegar esses valores e colocá-los diretamente do jeito que aqui estão. Eu tenho que transformar ou o tempo e a taxa ambas para ano ou ambas para meses. Tá? Vamos lá aqui então, olha só. Primeira coisa, deixa eu separar aqui os elementos que nós temos. Inicialmente, então, eu tenho um capital de R$2.000. Nós temos uma taxa de 24% ao ano e o tempo de 7 meses. Só que, cuidado, eu tenho um tempo de 7 meses de um total de quantos meses? Horas. Se a minha taxa está ao ano, eu sei que o ano possui 12 meses. Então, reparem que a nossa é boa, né? A nossa taxa que está em meses, ela equivale a 7 meses de um total de 12 meses. Até porque, né? Eu estou trabalhando aqui, estou transformando, na verdade, a taxa em ano, a qual estava anteriormente em mês.
beleza? E aí, quando você faz essa transformação, repare que agora você está descobrindo aqui no caso a taxa proporcional em anos, tá? Então eu tenho 7 meses de um total de 12. De preferência, você sempre fará, tá engatando aqui, né? De preferência, você sempre fará essa transformação jogando um valor com um tempo menor para o maior. Como assim? A minha taxa está em mês, o meu tempo está em mês, a minha taxa está em ano. Um mês é menor que um ano, logicamente. Então eu vou jogar de meses para anos, ok? E aí vamos lá. Como a questão quer saber o montante, não se esqueçam que o montante equivale a capital mais juros. O capital eu já sei que ele vale 2.000. Eu não sei ainda qual foi o valor referente aos juros. E é justamente isso que a gente vai descobrir agora. Vamos lá então. J é igual a CIT, onde J é igual ao capital inicial que vale R$2.000, a nossa taxa que é 24%, tá? Não se esqueçam de escrever aqui em forma de fração a porcentagem. E o nosso tempo que equivale a 7/12, tá? Que são 7 meses de um total de 12. E aí, pessoal, como estamos trabalhando aqui somente com multiplicação, vamos eliminar quem puder aqui. Olha só, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, já corta. Além disso, reparem que 24 dividido por 12 é igual a 2. Então, o 2, que é o resultado da divisão exata, ficará sempre no lugar do maior desses valores. Por isso que ele vem aqui para cima. Então, a gente tem 2 vezes 7, que equivale a 14. 14 multiplicado por 20. Beleza? Então, vejamos. 14 vezes 2, o resultado é igual a 28. Mas nós temos um zero aqui ainda. Então, quer dizer que os juros, né, que foi... Como é que eu posso dizer? Os juros obtidos dessa aplicação toda foi equivalente a R$280. Mas cuidado, a questão quer saber o valor do montante. E montante equivale justamente à soma do capital inicial que eu tinha, que é 2.000, com o valor dos juros obtidos, que nós acabamos de descobrir que vale 280. Com tudo isso, logicamente, esta soma nos dá um valor de R$2.280, que é a resposta correta da nossa questão. Beleza, pessoal? Então, nessa questão aqui, o que eu quis te mostrar com ela? Que você consegue fazer a taxa proporcional ou colocar o tempo proporcional para os dois, tá? E aí, de preferência, você joga um valor menor para um valor maior. Como o nosso tempo aqui estava em meses, eu quis jogar para ano. Então, é 7 meses de um total de 12 meses, que equivalem a um ano. Ok, pessoal? Vamos agora ao nosso próximo exemplo. Acompanhe comigo. Ok, pessoal. No nosso terceiro exemplo, então, temos aqui a seguinte questão. Acompanhe comigo. Um artigo de preço à vista igual a R$700 pode ser adquirido com uma entrada de 20%, atenção, mais um pagamento para 45 dias. Se o vendedor cobra juros de 8% ao mês, qual é o valor do pagamento devido? Então, olha só, gente. Inicialmente, eu tenho aqui um valor que custa, né, uma mercadoria qualquer, que custa R$700. Só que eu não tenho os R$700 para pagar à vista. Então, o vendedor ele me fez a seguinte proposta. Beleza, tu paga 20% agora e o restante tu paga daqui a 45 dias com uma taxa de 8% ao mês. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é calcular os 20% de 700.
onde, se eu tenho que calcular a porcentagem de um valor, você transforma a porcentagem em fração e multiplica pelo valor. Então veja que aqui eu tenho 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. 70 vezes 2, o resultado é igual a 140. Então quer dizer que, inicialmente, nós pagamos aqui R$140. E do restante, onde essa subtração é igual a R$560, né? É desse valor que a gente vai calcular esses juros. Então vejamos, eu tenho aqui o capital de 560, onde a minha taxa é de 8% ao mês, e nós temos aqui um tempo de 45, só fazer aqui melhorzinho, 45 dias, beleza? O que acontece agora aqui é o seguinte, reparem, nós temos aqui tempo e taxa com proporções diferentes, até porque uma está em mês, a outra está em dias. De preferência, você joga o valor de tempo menor para o maior. Logo, então, aqui eu tenho 45 dias de um total de 30 dias, beleza? E agora a gente faz nossa continha, olha lá. Os juros aqui será igual a quem? J é igual a CIT, beleza? J é igual ao capital inicial, que foi 560. Mas, professor, peraí, o capital inicial não foi 700? Com certeza. Mas nós vimos aqui no início que dos R$700 já foram pagos 140. E a questão quer saber o valor do pagamento devido ainda, né? Ou seja, quanto que ainda falta pagar pelo produto. Ok, a nossa taxa é de 8%. E o nosso tempo equivale a 45/30, ou 45/30. Não se esqueçam que tudo isso aí, pessoal, está envolvido em multiplicação. E daí que a gente pode simplificar. Então veja, eu corto primeiramente um zero de cima com um zero de baixo. Além disso, a gente consegue simplificar tanto 45 quanto 30, dividindo ambos por 15. Então veja, 45 dividido por 15 é 3 e 30 dividido por 15 é 2. Ok, outro passo é o seguinte, eu posso dividir 8 por 2, cujo resultado é igual a 4, beleza? Então nós temos como juros igual ao seguinte, eu vou ter 56 vezes 4 vezes 3, que é igual a 12, tudo isso dividido por 10, que foi o que sobrou aqui embaixo. 56 vezes 12, o resultado dessa conta é igual a 672. Só que esse valor está dividido por 10 ainda. Logo, então, se eu tenho uma divisão por 10, a minha vírgula deve correr uma casa para a esquerda. Aí tu pergunta, professor, peraí, onde que está o troço da vírgula que eu não estou vendo aqui? Gente, toda vez que um número é inteiro, ou seja, ele não possui vírgula, embora ela não apareça, saiba que essa vírgula está aqui no final. Nesse caso, ela está após o número 2, do lado direito. Como eu estou dividindo por 10, eu tenho que correr uma casa para a esquerda. Então, eu vou ter aqui um total de R$ 67,20. Esse é o valor dos juros. Mas atenção, cuidado! A questão quer saber qual o valor do pagamento devido. Opa! Esse pagamento devido, repara que é igual a quem? Equivale ao valor que ainda faltava pagar, que é R$ 560, somado com os juros, onde esses juros equivalem a R$ 67,20. Logo, então, ao resolvermos essa soma,
eu vou ter um total de R$ 627,20, que é justamente a resposta da nossa questão. Professor, peraí, mas por que de repente o senhor não está somando esse valor com os 140? Porque esses 140, pessoal, já foram pagos. A questão quer saber o valor do pagamento devido. Então, a gente deve ainda 560. E os juros em cima desses 560 equivalem a R$ 67,20, onde, já que eu quero saber o pagamento devido, eu quero saber o montante. Então, somando os R$ 560 que a gente devia antes com os juros produzidos por ele, a gente acha um total de R$ 627,20. Beleza, pessoal? Vamos agora para o nosso último exemplo. Acompanhe comigo. Ok, pessoal, nesse nosso último exemplo temos aqui a seguinte pergunta. Olha lá. Em uma aplicação de R$ 1.500 com um período exato de um mês, o valor do montante resgatado foi de R$ 1.512. A taxa anual equivalente de juros dessa aplicação foi de... Então vamos lá. Inicialmente tem o seguinte, o nosso capital vale R$ 1.500. O montante dessa aplicação foi de R$ 1.512. O nosso tempo equivale a um mês, tá certo? A questão quer saber justamente qual foi essa taxa ao ano. O que acontece então, pessoal? Nós temos aqui capital e temos o montante. Não se esqueçam que o montante é capital mais juros. Só que a questão não me informou qual o valor dos juros, mas nós sabemos que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, esta soma de capital mais capital vezes taxa vezes tempo, que é a fórmula referente aos juros, então repare que eu estou transformando aqui, tá? Essa soma me dá justamente o montante. Então vamos lá. O nosso capital foi de R$ 1.500. Além disso, eu tenho 1.500 vezes a taxa, que eu não sei qual é o valor, vezes 1. Só que não se esqueçam que a taxa, geralmente você a coloca em porcentagem. E aqui nesse caso, eu vou colocar numa divisão por 100, certo? Tudo isso é igual a 1.512, que é justamente o valor do montante de acordo com a questão. Pessoal, como nós temos aqui uma expressão, eu vou começar resolvendo essa expressão pelas multiplicações. Então, olha lá, 2 zeros em cima corta com 2 zeros de baixo. Então, nós teremos 1.500 mais 15i, que é igual a 1.512, certo? Que é justamente aqui, olha lá, o valor do i é a taxa, que é o valor que a gente não sabe, beleza? Então, eu tenho aqui uma equação. Com uma equação, eu tenho que deixar letras para um lado e números para o outro. Vamos organizá-la aqui então, olha só. Então, eu vou ter 15i, ou 5 feio, né? Então, eu vou ter aqui 15i, que é igual a quem? Que é igual a 1.512 menos 1.500. Ou seja, esse 1.500 que aqui é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. E ao resolvermos essa subtração, o nosso resultado é igual a 12. Beleza? Como eu quero achar o valor da taxa, moçada? Esse 15 que acompanha o i passará dividindo. Só que repare o seguinte, que eu tenho 12 sobre 15, onde essa fração nós podemos simplificá-la por 3, cujo resultado é igual a quem? 12 por 3 é 4, 15 por 3 é igual a 5. Porém, 4 dividido por 5, nós temos uma taxa igual a 0,8%. Mas espera aí,
É 0,8% o quê? Não se esqueçam que taxa e tempo sempre devem estar na mesma proporção. Como o nosso tempo aqui está em mês, automaticamente a nossa taxa aqui também está ao mês. E aí tu verifica o seguinte, beleza, o nosso resultado foi 0,8, mas aqui não tem resposta. Por quê, professor? Justamente pelo seguinte, a nossa taxa aqui está ao mês. E a questão quer saber, reparem, a taxa anual equivalente. Ora, se é uma taxa anual, logicamente, eu quero saber o ano. Como a minha taxa aqui está ao mês, nós temos que verificar, peraí, em um ano nós temos quantos meses? Logicamente, nós temos 12 meses. Então, eu tenho que pegar essa taxa e multiplicá-la por 12, onde 12 vezes 0,8, o nosso resultado equivale a 9,6% ao ano. Essa é a taxa anual equivalente. Automaticamente, a nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Então, verifiquem que aqui nessa questão, além de você ter que resolver e achar o valor da taxa, nós temos que fazer a equivalência dessas taxas, pois o valor que nós achamos foi uma taxa ao mês, mas a questão pede a taxa ao ano. Como em um ano tem 12 meses, automaticamente você pega essa taxa e a multiplica por 12. Beleza, pessoal? Com isso, então, aqui a gente finaliza a nossa última questão, também finalizando aqui a nossa aula sobre juros simples, onde eu te mostrei a teoria de juros simples e como que a gente pode aplicar toda essa teoria na resolução de alguns exemplos. Eu espero que você tenha gostado aqui da aula. Em caso positivo, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beleza, pessoal? No mais, então, muito obrigado. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, galera!